Olá, querido, você que nos acompanha pela grande rede, pela internet. É um prazer estarmos juntos, na oportunidade de adorar o Senhor juntos. Eu queria te convidar a mandar o link desse culto, dessa reunião, para os seus amigos, para os parentes, e te convidar nesse momento a adorar o Senhor juntos. Vamos adorar o Senhor e declarar a nossa gratidão a Ele por aquilo que Ele já fez, e na certeza que aquele que fez tem muito a fazer ainda, por aquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Ele é o nosso Deus amado, digno de toda adoração. Aleluia. Te adoramos, Deus. Aleluia. Cante assim. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar nas minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Aleluia. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar nas minhas mãos é pra dizer eu te pertenço. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar nas minhas mãos é pra dizer eu te pertenço. Aleluia. Eu te pertenço, Deus. Querido, nesse momento você tem a oportunidade de entregar ao Senhor os seus dízimos e ofertas. As contas da igreja, o QR Code estará sendo projetado no seu smartphone, no seu televisor, no seu monitor. E você tem a oportunidade, o privilégio de, em adoração, entregar a Ele os seus bens. Vamos continuar adorando ao Senhor. Aquele que é digno da nossa adoração. E a bondade dEle que nos constrange e nos leva para perto dEle. Aleluia. Declara assim: te amo, Deus. A tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo
declarar tua doce voz que me guia ao fogo na escuridão. A tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na vontade de Deus. Oh, és fiel em todo tempo. Oh, em todo tempo tu és não. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Vai me deixar agora, Senhor. Tu és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Que bom que você está conosco. Este é o culto vespertino da Igreja Batista Marapendi. Possivelmente você pode estar conosco online, ou quem sabe até nos assistindo e cultuando conosco em algum outro horário, né? Então, se você está de manhã, com esse culto aberto, a transmissão aberta, um bom dia. Se você está à tarde, uma boa tarde também para você. Nós já cantamos, nós já contribuímos, ofertamos, e agora nós vamos pensar na mensagem bíblica para este momento. E o tema que nós temos é um tema bem instigante, porque fortes experiências espirituais não significam necessariamente vida com Deus, porque fortes experiências espirituais não se traduzem, não significam, necessariamente falando, numa vida com Deus, uma perseverança, numa continuidade. E eu quero, então, pensar nessa abordagem e vou dividi-la, pelo menos, aí em 3 blocos, né? O primeiro bloco é falar sobre os tipos de relações de pessoas com as experiências espirituais. O segundo bloco, nós vamos tentar abordar, então, um outro aspecto que importa bastante para nós, que é justamente a ideia dos exemplos bíblicos, o que a Bíblia mostra em relação a essas experiências espirituais bem marcantes, bem diferenciadas, até mesmo para nós que lemos o texto bíblico. E, em terceiro bloco, algumas recomendações a partir do ensino bíblico para cada um de nós. Então, vamos lá. Quais são, então, os grupos, né? Normalmente a gente pode entabular e qualificar das pessoas que têm alguma relação com essa forte experiência espiritual, né? Nós temos o primeiro grupo, que é daqueles que tiveram uma forte experiência, mas sem andar com Deus.
Deus, de alguma forma, manifestou a sua graça sobre esta pessoa, sobre aquela casa, sem que necessariamente aquela pessoa, aquela casa, fosse uma casa, até então, de alguém que andava com Deus. Nós temos, por exemplo, o caso da conversão radical de Zaqueu, o cobrador de impostos publicano, que recebe uma graça de Deus, que é a concordância, a anuência, né? Aliás, o alto convite que Jesus faz de ir para a casa daquele pecador, a fim de ter comunhão com ele. Não no seu pecado, mas ter comunhão com a figura, a pessoa de Zaqueu. Você também tem o caso do jovem filho da viúva de Naim, que está lá em Lucas capítulo 7, o Zaqueu em Lucas 19. Quando você pega Lucas capítulo 7, você vai ver que é uma pessoa. A Bíblia não diz que ele andava com Deus, que era um garoto de Deus, que ele dava um ótimo testemunho perante os demais jovens de Naim, nada disso. A Bíblia diz que estava no caixão do esquife, as pessoas saindo da cidade, acompanhando aquele cortejo fúnebre. A única coisa que marca ali talvez seja a situação da mãe, que possivelmente, diante de uma sentença de uma mendicância, né, sem marido e sem o filho, ela praticamente seria uma mendicante, recebe a misericórdia do vilarejo, né? O cortejo, por isso, deve ter sido quase que um cortejo da misericórdia, da solidariedade, diante da dor e da incerteza. Então, veja, e Jesus vai lá e encontra, o cortejo da vida vem, o cortejo da morte está vindo, eles se encontram, Jesus toca no caixão, manda aquele rapaz se levantar, e ele fica curado, e tudo caminha bem. Então, veja, meu querido e querida, meu irmão, minha irmã, há um grupo que, para aqueles que são cristãos de longa data, uma pertença eclesiástica bem extensa, tem dificuldade de aceitar, entender e compreender. De que a graça de Deus, de que a ação de Deus, de que o poder de Deus não está limitado às cercas religiosas. Esse poder não está restrito às nossas cercas religiosas. Tá bom? Então, Naim e Zaqueu tiveram fortes experiências com Deus, sem andar com Deus antes. E Deus foi lá e os visitou. Há um segundo grupo de pessoas que são aqueles que, aquelas que buscam dessas experiências, né? Tornam isso um objetivo de vida. E a partir de então, eles vão tentando localizar aonde é que Deus estaria, em tese, agindo. Aonde o poder de Deus se manifesta? É na igreja X? Então nós vamos lá na igreja X. É na igreja Y? Então vamos lá na igreja Y. O poder de Deus mudou para a igreja Z? Então vamos lá na igreja Z. O poder de Deus mudou para a igreja A? Vamos lá para a igreja A. São abelhinhas de Jesus, buscando esse mel do poder de Deus, da intervenção de Deus em algum lugar. E aí, fatalmente vai encontrar algumas pessoas, líderes religiosos, que são mais espertos do que pastores, e que vão colocar e enfatizar essa questão do poder de Deus no seu logotipo, né? Na sua logomarca, na sua forma de apresentação. E como é que eles fazem isso? Colocam assim, aqui está a mão de Deus, aqui a cura acontece, este é o lugar onde Deus cura as pessoas, este é o lugar onde o paralítico anda. E aí começam a estipular esses tipos de colocações para estimular, nesta abordagem, uma certa perspectiva. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que as pessoas que andam assim,
elas são... primeiro que elas não criam raiz de igreja. E isso é muito ruim. Segundo que elas estão sujeitas a todo tipo de abuso espiritual, de engano espiritual. Porque o poder de Deus, meu querido e querida, ele não pode ser afunilado por um líder. Esse líder só, então, o autopropalado funil por onde passa o poder de Deus para fazer curas maravilhosas e tudo mais. O poder de Deus está espraiado entre o seu povo. Os dons de cura, que são dons temporários, eles estão colocados diante do povo de Deus, não é sobre a figura do bispo-chefe, do pastor-presidente, não. Pode ser que esse pastor-presidente, esse bispo-chefe, receba esse dom de cura em algum momento, mas ele também está espraiado entre as pessoas da congregação. Então, pelo amor de Deus, cuidado com essa postura. Eu lembro aqui, e vou ler para você rapidamente, relembrar você, o que está lá em Mateus 24, a partir do verso 23 até o verso 27. Esse aqui é um extrato pequeno, um substrato, então, do sermão do fim, que Jesus fala. Ele vai dizer assim, olha, as pessoas vão dizer assim, olha, aqui está o Cristo, ali está o Cristo. Ele diz, ó, surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Se disserem, ele está no deserto, não vão lá, diz Jesus. Se disserem, ele está no interior da casa, não acreditem, disse Jesus. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, muito cuidado com esse tipo de postura de direcionar a sua vida e a sua perspectiva de busca de Deus, legítima busca de Deus, para locais que prometem e promovem tão somente sessões de cura, de poder, prometendo, então, prodígios, sinais. Muito cuidado com isso, porque Deus não opera dessa forma. E você está fadado a ser uma abelhinha de Jesus, sempre em busca do mel, e nunca ganhando a maturidade cristã que é tão necessária. O terceiro grupo que eu quero destacar são aqueles, então, que passam por essas experiências grandiosas. Eu posso citar aqui algumas para vocês. O povo de Deus saiu do Egito, no Êxodo, eles têm lá 10 pragas, o mar se abre, eles estão lá com água que brota da rocha no deserto, com o maná que cai do céu, com as codornizes que trazem carne, com diferentes coisas que estão acontecendo. Miraculosas, grandes sinais, grandes prodígios. Mas quando Paulo vai comentar, de modo resumido, essa etapa da história do povo, lá na sua carta aos Coríntios, a primeira carta, ele vai dizer assim, olha, todos eles passaram por tudo isso. Primeira coisa, capítulo 10, a partir do verso 1. Verso 5, mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, exemplos negativos, do que não fazer, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, meu irmão, minha irmã, esse aí é um dos elementos que mostram que nem sempre a pessoa que passa, o grupo que passa, o povo de Deus, aquele segmento do povo de Deus que passa uma grande experiência, que isso vai se traduzir numa contínua vida de intimidade com Deus, de perseverança na fé. Às vezes, acaba dando errado.
acaba gerando um tipo de fé que, em vez de amadurecer, ela regride. Muito cuidado com isso. Quando você pega lá, por exemplo, Mateus 17, e aí nós estamos falando aí do Monte da Transfiguração, né? A experiência de Jesus com Pedro e Tiago, parece Elias e Moisés com Jesus, Jesus é transfigurado na presença de Pedro, Tiago e João, uma grande experiência. Mas perceba, assim que Jesus é preso, a Bíblia diz em Mateus que todo o corpo discipular se dissolve. E logo depois que Pedro, entre aspas, volta ao lugar do crime, mais ou menos isso, né? Mas escondido, velado, com muita culpa, né? E ele vai negar, porque estava falando de Jesus, na hora H, e ele vai negar Jesus 3 vezes. Então, uma experiência magnífica, que não se traduziu, naquele momento, em continuidade, em perseverança. A gente pode pensar também em Elias, o grande profeta do Primeiro Testamento. Ele tem uma experiência magnífica. Ele derrota 850 profetas no Monte Carmelo. Vem fogo do céu, consome Deus responde com fogo do céu, consome o sacrifício, as pedras, a água, tudo vira pó. E diante da experiência arrebatadora, Elias sai correndo na frente do carro do rei, até chegar à entrada de Jezreel, onde estava o palácio. E ele acha que vai converter agora a Jezabel. Olha, Jezabel, os seus profetas são mentirosos, é só Deus é o Senhor. E quando ele chega, Jezabel fala assim: eu vou pegar você. Amanhã mesmo eu vou matar você. E ele foge. Tanto enfrentamento para depois fugir. Ele foge, vai embora, desalentado, desesperançado, abatido, deprimido. Isso está lá em 1 Reis 19, do verso 1 ao 18. E Deus trata ele com sonoterapia, com alimentação, com mais sonoterapia. Depois deixa ele fazer uma caminhada reflexiva, uma autoanálise. Depois deixa ele falar o que está no coração dele. E aí Deus começa a responder. Veja, ele tinha acabado de passar por uma experiência arrebatadora. Mas estava desistindo de tudo logo após o encontro com Jezabel, que foi justamente passo seguinte a essa experiência arrebatadora. Nós temos então um quarto grupo, aqueles que nunca tiveram uma experiência dessas maravilhosas, grandiosas, mas que andaram com Deus. Dentre os muitos personagens da Bíblia que eu poderia destacar, eu vou ficar com um que é muito caro por causa da minha sogra. Não sei se você sabe, minha sogra tem um dom de costurar, né? Tem algumas roupas lá que ele usa, que ele usa, e algumas roupas domésticas, né? Por exemplo, o meu pijama de manga comprida, e alguns casacos que eu tenho, quem fez foi a avó Elda, né? Então, e na pandemia, por exemplo, ela costurou muita máscara de pano com dois panos, né, para dar um reforço. Ela costurou muita máscara de pano para distribuir entre as pessoas da comunidade Terreirão. Ela vendia para quem podia comprar e, com o valor, ela comprava pano para doar para quem era morador da comunidade Terreirão, para ajudar as pessoas a se protegerem um pouco, né? Logicamente que a melhor máscara era aquela outra do bico de pato, né? Como chama? Mas nem tinha para comprar, porque estava tudo reservado para o serviço de saúde, vocês se lembram disso? E não só isso, né? As pessoas também, elas
não tinha como comprar, né, dinheiro. Então aquilo lá, de certa forma, ajudou muita gente. Eu digo que a minha sogra é uma espécie de uma Dorcas, né? A vida de Dorcas é uma sinopse em Atos 9, 36 a 43. Uma pessoa que exerceu o ministério de cuidar dos pobres, que sentava na sua mesa de costurar, na sua, entre aspas, máquina de costurar, no seu lugarzinho de costura, e que fazia roupas para as pessoas pobres dia após dia. E que, de repente, ela tem o mal e morre, e as pessoas ficam muito chocadas. Há uma consternação na região onde Dorcas morava. E eles, sabendo que Pedro estava perto, o apóstolo Pedro, eles vão chamar Pedro, contam para Pedro quem era Dorcas. E Pedro ouve testemunhos de várias pessoas. De tal modo que Pedro fica impactado com a vida daquela mulher que agora estava morta. Eu fico pensando assim, se Pedro não passou um flash na cabeça dele e diz assim, essa mulher não pode morrer. Essa mulher tem que continuar viva. E ele então faz uma oração a Deus e Deus ressuscita Dorcas e ela volta a servir ao Senhor. Então veja, meu querido, que testemunho lindo dessa mulher. Ela não tinha tido. A Bíblia não diz que ela teve uma experiência assim de aparecer um anjo Gabriel e falou assim: Dorcas, Deus te deu o dom de costurar, costure para os pobres. Não teve nada disso. Ela entendeu que Deus queria que ela socorresse os pobres. Ela podia fazer isso, o melhor jeito dela fazer isso era usando o seu talento da costura, ela costurava para os pobres. E justamente quando ela não pôde ou não podia ter uma experiência forte com Deus, é que ela teve. Porque quem viu ela voltar à vida, foi, nossa, né? Ou como diria o bom mineiro, nu. Mas ela mesmo, o que aconteceu, né? Imagina assim, ela acordou, o que aconteceu? Vocês estão olhando para mim? O que foi? Alguém contou para ela, você tinha morrido. O apóstolo Pedro está aqui, ele orou por você, e Deus permitiu que você voltasse à vida. Então, meus queridos, há esse quarto grupo daqueles que nunca tiveram, pelo menos não há relatos, mas experiência fortíssima com Deus, mas servem a Deus com todo o coração, uma vida entregue ao Senhor. E eles são menos do que aqueles que tiveram uma experiência X ou Y. Eu me lembro de um jovem pastor que uma vez virou para mim, e também para o pastor Ronald, e disse assim: eu invejo vocês, eu queria ter a experiência de vocês. Essas experiências fortes que tem com Deus. E eu olhei para a cara do Ronald, eu olhei para a minha cara e disse assim: ai meu Deus do céu, não entendeu nada. E só disse assim: olha, querido, as experiências são dadas a cada um, né? A gente não pede experiência. Deus, eu quero a mesma coisa que aquele cara ali, ó. Não. E a segunda coisa é que, para ter as mesmas experiências, tem que ter o mesmo tipo de vida. Você está preparado para isso? Então, assim, você não vai passar. Se você quer ver uma vida não reta, uma vida torta diante de Deus, como pastor, pode até que aconteça, mas dificilmente vai acontecer uma experiência como algumas que você conhece a nosso respeito e que você gostaria de vê-las repetidas no seu viver. Bom, nós já falamos aí de alguns textos bíblicos, né? Citamos, falamos dos 4 tipos, então, de pessoas que têm relação com as experiências espirituais. E agora eu quero dar algumas recomendações finais para você. E faço de coração, tá bom? A primeira coisa, nunca feche as portas para experiências espirituais
que estão para além da nossa razão e da nossa compreensão humana. A fé não é traduzida no misticismo, que é essa procura por aquilo que é irracional totalmente, escalafobético, psicodélico. Não. A fé tem uma dimensão racional, mas uma abertura para aquilo que a gente não consegue explicar. Então, mantenha essa abertura da fé para o místico no seu coração. Pode ser que Deus, em algum momento, trate com você através de uma experiência que não é do campo do ordinário, mas sim do extraordinário. Segundo, quando você tiver uma experiência com Deus, eu quero dizer para você fazer 3 coisas. Primeiro, santifique, separe essa experiência no seu coração. Grave ela para nunca mais esquecer. Segundo, escreva essa experiência em algum lugar que você possa sempre revisitar. Não pode ser um lugar em que você esqueça onde deixou a anotação, tá? Tem que ser um local que você sempre está manuseando. Para toda hora você olhar, opa, olha aqui. Pois é, de novo, né? Olha aí, lembrei. Alguma coisa assim, porque isso faz parte, em alguns momentos da vida, quando nós estamos na sequidão, no deserto, essa experiência vem rasgando a gente, lembrando a gente que Deus está conosco, mesmo quando a gente acha que Ele nos abandonou. Terceira coisa, testemunhe. Conte aos outros a sua experiência. É a sua experiência. Eu tenho pensado aqui, meu irmão, minha irmã, da Igreja Batista Marapendi. Se nós não poderíamos começar a organizar alguns cultos aqui da igreja, de testemunhos dos nossos irmãos e irmãs. Eu não estou querendo pensar aqui, ô pastor, traz aí o fulano de tal que ressuscitou 10 vezes. Não, nada disso. Eu quero ouvir o extraordinário de Deus na vida ordinária, no dia a dia, de cada um dos irmãos e irmãs, desculpa, da Igreja Batista Marapendi. Seria ótimo isso, não? Se você concordar comigo, me procure. Após um culto desse, para gente conversar, tentar marcar esse culto de testemunhos. E nós sermos, então, abastecidos com as experiências de fé dos nossos irmãos e irmãs que estão passando por coisas difíceis, maravilhosas, respostas incríveis, e a gente nem sabe. Então, acho que isso é uma coisa boa de se fazer. E a quarta coisa, uma vez sendo uma experiência extraordinária, não viva dela. A fé, ela é viva em Jesus. A experiência extraordinária, ela funciona para a gente como uma memória viva dessa relação com Jesus. Mas a fé não vive dela, da experiência. Porque senão, nós corremos o risco de nos prendermos no passado, ficarmos na nostalgia. Perceba, em alguns momentos da história do povo de Deus, há uma reclamação que se torna meio repetitiva. Ou seja, as pessoas falam assim, lá no tempo do fulano, no tempo dos patriarcas, nós agimos. Olha nós aqui agora, isso acontece em Juízes. Constantemente o povo reclama. Como é? Nós não podemos acreditar que Deus vai nos livrar. Porque aquele Deus lá da libertação, aquele Deus que fazia e acontecia, ele já não está mais aí para a gente. Você pode pegar quando o povo vai reconstruir o templo, lá no profeta Amós, né? E também, não Amós, né? Mas o profeta Ageu, desculpa. Amós é o quadro que fica antes do exílio, né?
Mas o profeta Ageu lá dizendo, então, você vai ver que os caras perguntam assim, nós vimos a glória do mesmo tempo, alguns lá, nós ouvimos, todos eles ouviram, da glória do mesmo tempo, nós não temos como fazer aquilo lá. E aí, Ageu veio com uma palavra dizendo, a glória do segundo templo será maior do que a primeira. Porque a glória do templo não está restrita à sua grandiosidade arquitetônica e à sua riqueza que está presente na sua construção, no ouro, bronze, prato que é empregado. A glória do templo está na presença de Deus. Pode ser o templo mais luxuoso do mundo, com tudo bom e do melhor. Pode ter cadeiras que, igual aqueles cinemas da Disney, né? Que você vai lá e aí a cadeira treme, a cadeira solta cheiro ruim, solta cheiro bom, joga água em você, depois acontece na tela. Pode tudo isso. O pastor pregando e começa a ter as reações comandadas nas cadeiras do templo. E que tem uma experiência viva da recepção da mensagem. Se Deus não estiver ali, não tem glória nenhuma. Então, a nostalgia não é o caminho para nós que somos crentes. Por isso que as experiências extraordinárias com Deus, elas são um mimo, vamos dizer assim. Mas nelas não dependem a nossa fé e muito menos a nossa perseverança em Jesus. A continuidade da vida com Deus, meu querido, se dá no que é ordinário, aquilo que é habitual, na frequência aos cultos, no acompanhamento dos cultos transmitidos, na leitura da Bíblia diária, na oração, no serviço a Deus, onde eu posso servir a Deus, na minha igreja, na sociedade. É nesse diapasão que a vida com Deus é alimentada e continuada. Que você, então, não se furte às fortes experiências espirituais, mas que você não seja uma criança, um menino indo atrás dos foguetórios de Jesus ou feitos para Jesus, porque isso não alimenta a nossa fé. Pense nisso com carinho, tá bom? Vamos orar? E agora que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação e comunhão do Santo Espírito de Deus, seja com a Igreja Batista Marapendi, com todos aqueles que nos assistem nesse culto online ou gravado, e com todo o povo do Senhor espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Meu querido e minha querida, se esse culto falou seu coração, encaminhe para um contato seu. Se você não se inscreveu no canal, esse canal Reserva da Igreja, faça sua inscrição. Paz e bem.